E quando você tem seus 17 anos, né? Os seus 18 anos ali, que você está na fase de transição de sair do ensino médio para uma faculdade, isso é uma coisa de muita ansiedade para essa galera, né? É uma fase, inclusive, eu não sei se no Brasil é assim, mas eu sei que no Japão, na Coreia, esses países que têm muita pressão, é uma das fases de maior taxa de suicídio essa fase de transição, É porque é uma verdade. pressão tão grande. E você, a sua história relata isso, que você foi se apaixonar pelo que você fazia depois que estava fazendo muito tempo. Já estava se Foi formando. paixão. Mas aí eu lembrei de uma coisa, Fel, isso que você falou é super verdade. Em 1998, no 1991, desculpe, do século passado, Hum, 91, 92, eu ganhei uma bolsa para estudar pela Vale do Rio Doce, na época ainda era uma estatal, para estudar no Japão. E o tema que era da bolsa era suicídio infantil. caramba, E o suicídio suicídio infantil. infantil era enorme, exatamente por isso. Eu me lembro quando eu cheguei em Tóquio, eu andava nas ruas e aí eu via famílias. Aí tinha umas crianças que andavam com os pais na frente e umas crianças que andavam atrás. Mas eu achei aquilo super estranho. Aí cheguei na faculdade e falei, gente, eu vi uma cena. O que é isso? Eu falei assim, são os que repetiram de ano. Eles andavam Caramba. atrás na família para expor a vergonha. Não podiam andar no mesmo lado. Nossa, é Para você uma. ver, É cultural isso. 1991. Isso, e hoje, disparada, isso acontece. Na Coreia, por exemplo, o vestibular é quase um evento nacional. Os pais vão levar os filhos, ficam lá esperando do lado de fora. É quase uma Olimpíada. Caramba. E a cobrança é imensa. O índice de suicídio por esse desempenho de estudante é muito grande. É muito Pois grande. é, que doideira, né? É. Porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente percebe, a gente sente na pele, quando o tempo passa, que não é bem assim, né? Quando você está no ensino médio, você ouve muito. Essa fase vai definir a sua vida. Uhum. Mas a gente vê pessoa que entra numa faculdade, não gosta tanto, não se identifica, vai para outra. Igual você que pensou em fazer odontologia, não se identificou ali na hora, mudou para medicina, daí você se identificou. Então a vida tem etapas para acontecer. Não é tudo ferro em fogo, sabe? Então é muito doideira, porque existe uma. Como a pessoa não tem uma maturidade ainda, existe uma. Ela se mergulha nessa ideia que falam pra ela de que aquele momento é o mais importante da vida dela. E daí tem uma pressão absurda, né? Eu acho que já foi pior, Felca. Já foi Porque pior. eu acho que já foi pior. Porque hoje, por exemplo, já tem uns 10 anos para cá, se tudo der certo, você vai ter pelo menos essa geração que está hoje com os seus 10 anos, vai ter uns 5 atividades diferentes. Essa coisa da minha geração, que era você fazer ou engenharia, ou medicina, ou advocacia. Hum. Aí você tinha aquela cobrança social para quem fosse seguir estudando. Depois vieram a tecnologia, começou a tecnologia, aí também foi abrindo uma margem. Mas hoje eu vejo, por exemplo, pessoas, eu mesmo, eu hoje não atendo mais. E olha que medicina é uma carreira linda, maravilhosa. A medicina é muito melhor do que os médicos, eu sempre digo isso. Hum. É uma coisa muito mais bonita do que quem exerce, Sim. né? É meio sagrada a medicina. Mas conforme eu fui andando na medicina, chegou uma hora que aí eu comecei a escrever, aí eu virei escritora, aí depois eu virei palestrante, aí depois, em algum momento, eu não me lembro como, eu estava num final de ano em Búzios e aí estava monótono, o pessoal que estava lá estava chato. E aí eu peguei um amigo meu, falei, vamos começar a gravar, vamos fazer um programinha lá no YouTube chamado Mentes em Pauta. Hum. E aí a gente começou a falar. Se perguntasse assim, você planejou? Também não planejei. Eu senti uma necessidade que era a hora de fazer algo diferente. E hoje eu estou aí sou host de um podcast, né? O Pod People, que é o maior podcast de saúde mental da América Latina. É surreal isso. E a É, gente tá está fazendo vendo? 2 aninhos. A Dois gente é anos já. baby, a gente é baby. Bebezinhos aí do É, podcast, né? é. Tá vendo? É muito mais fluido as coisas na vida do que as pessoas, o próprio sistema educacional tenta imputar pra gente, né?
Eu trouxe dois coreanos aqui pra live e a gente conversou um pouco sobre suicídio na Coreia do Sul, né? E eles falaram que a pressão é tamanha que você fazendo faculdade, se você dorme mais de 6 horas por dia, você é visto como preguiçoso. É isso mesmo. Você tem que fazer faculdade de manhã, o dia inteiro fazendo faculdade, você tem que ter um trabalho, tem que fazer estágio, tem que estar ocupando o seu dia inteiro, e daí você tem que dormir meia-noite e acordar às 5. Se você dorme 6 horas, você dorme 8 horas, que é o recomendado, né? Você é visto como preguiçoso. Ah, é preguiçoso, indiligente. O que é um absurdo, né? Porque assim, não dormir bem talvez seja uma das coisas que mais tira desempenho. Hum. Isso aí a gente sabe hoje, independente. O ideal é que se durma à noite, né? Mas tem gente que consegue inverter esses fusos, mas o importante é dormir. E dormir bem, 7, 8 horas, mas nunca... você falou uma coisa, início da década de 90, 1990, do século passado, tinha uma coisa que era moda, uma pessoa de classe média alta, você ia numa festinha assim, e dentro de medicina, e aí as pessoas, tinham mulheres assim, aí fazia aqueles grupinhos, você chegava perto, aí você chegava, o que estão falando? Tá. Uma vez eu estava num grupo de mulheres, uma falava assim, não, mas o meu tem 3. Porque, não, o meu 5, o meu 2. Eu falei, que será isso? Né? Pensei, será que são milhões? Então, fiquei quieta. Aí eu teve uma hora que eu perguntei a uma, eu falei, estão falando de quê? 2? Não, Pontes de Safena. Aí eu falei assim, gente, eu não estou Caramba! acreditando que estava tendo competição dos maridos que tinham tantas pontes de Safena. Caramba! Porque isso representava, naquela época, status. Tipo assim, o cara que infartava tinha uma ponte de Safena era um trabalhador. Era um cara bem-sucedido, era um empresário, era um médico que trabalhava muito. Que doideira! Falei, gente, que sociedade a gente está construindo. E aí isso estoura hoje. Nesse exemplo, você me dá na Coreia. Que doideira, meu, porque Né? é muito aquela coisa, você trabalha, não cuida da saúde, daí você tem que, se você não der as pausas necessárias ali enquanto você está trabalhando para descansar, para ter um lazer, para passar o tempo com a família, a doença vai te tomar todo o tempo e Inevitável. energia que você não dedicou para ela, né? O Dalai Lama fala muito isso, né? Que o ser humano é um bicho esquisito, né? Ele trabalha para ter dinheiro e depois ele gasta o dinheiro para recuperar a tal saúde, Pois que é, muitas vezes não é recuperável, né? pois é, meu, que doideira, né?